Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vou fazer esse vídeo para cumprir uma entrega, uma parte do conteúdo que de fato fiquei devendo para vocês, que é a respeito das conexões entre o R e o SQL. Como é que a gente gera uma interface no R para acessar o SQL, né? Para a gente não ficar tendo que o tempo inteiro ficar alternando de janelas, ou de linguagens de programação, ou de interfaces, né? De determinada linguagem de programação. Isso é uma coisa. Isso eu vou fazer nesse vídeo. Não pretendo que esse vídeo seja um vídeo muito longo, tá? E outra coisa é que em outro vídeo, tá? Então, esse vídeo vai ter mais um depois. Vai ser um compilado de exercícios assim, em cima de um banco de dados maior. Então, vou deixar alguns exercícios para vocês, algumas atividades para prática, tá? Para vocês poderem praticar e poder utilizar tanto o SQL quanto a interface do R com o SQL. Eu recomendo fazer aqueles exercícios gerando a interface para vocês irem se habituando mesmo. Caso seja a intenção de vocês trabalhar no mundo de análise de dados, de ciência de dados, então faça a interface do R com o SQL e vai fazendo as práticas guiadas das atividades, que eu acho que vai dando mais robustez e vai potencializando a ambientação de vocês nesse mundo, tá bom? Então, assim, de cara, eu vou deixar para vocês, falando desse vídeo agora, só desse vídeo, que é a interface do R da SQL. Vou deixar para vocês um banco de dados novo a respeito de alguns dados do país. A gente vai utilizar ele, tá? Então, antes da gente começar no R de fato, antes da gente começar a discutir código, vamos falar desse banco de dados novo e vamos falar lá no DBeaver, que eu acho que vai ser um ambiente mais amigável para fazer a apresentação desses dados, tá bom? Então, olha só, se você clicou no Debeaver aí na sua máquina, muito provavelmente aqui já vai ter aberto, né? Já vai estar carregado, quase que de maneira default, né? Os scripts que você devia estar usando em razão das aulas passadas, ou de algumas curiosidades a respeito dos bancos de dados que você pode ter elucubrado, coisa do tipo, tá? Esses scripts, bom, se você quiser salvá-los, pode salvar, se não, só fecha, belezinha? E por isso que a minha tela está em branco, porque eu já fechei. Aqui do seu lado esquerdo, também vai ser comum que apareçam algumas bases de dados que a gente já utilizou, alguns bancos de dados, desculpa. Alguns bancos de dados que a gente já utilizou, tá? Se você quiser desconectá-los, né? Desconectar e depois deletar, maravilha. Minimamente desconectar eu gostaria que vocês fizessem, para que não tenha nenhuma possibilidade de a gente carregar um banco de dados novo, abrir script e você começar a tomar erro porque você não está percebendo que você não está codando para o banco de dados novo e sim para esses bancos de dados antigos. A gente abordou esse assunto na aula imediatamente anterior a essa, tá? Então vamos lá. Se quiser excluir, pode excluir também. Você não vai excluir da sua máquina, você só vai excluir desse ambiente, tá? Se você quiser clicar em botão direito e delete, não tem nenhum problema, tá? Você só vai excluir aqui do ambiente, você não vai excluir do seu HD. Então vamos lá. Vamos começar assim, ó. Banco de dados, nova conexão e a gente está usando a interface do SQLite. Lembram disso? Aí abrir e a gente vai usar esse dados Brasil, tá bom? E finish. E o dados Brasil está aqui. Notem, ele não está conectado, ele só está disposto aqui. Botão direito e a gente gerar uma conexão. Dá 2 cliques nele que é mais rápido, na verdade. Pronto. E aqui vamos explorar ele um pouquinho. Clicou na raiz. Para conforto de vocês, eu vou excluir isso aqui para não gerar nenhuma confusão. Você não precisa fazer isso, só porque eu me sinto mais confortável assim. Então, cliquei aqui na raiz. E na raiz vai ter aqui, ó, tabelas, né? Você pode dar 2 cliques e você vai perceber que existem algumas tabelas aqui no nosso banco de dados, né? Algumas bases de dados dentro do banco de dados. Então a gente tem as notificações em razão do contágio de AIDS, a gente tem um dicionário de variáveis que eu já vou explicar. Vocês estão vendo que tem algumas tabelas, tem 3 tabelas, melhor dizendo, com o final Atlas, né? Essas tabelas, elas vieram do Atlas do Desenvolvimento Humano. A gente tratou uma parte desses dados lá no desafio 1, tá? Aqui eu estou colocando eles, ó, por estados e municípios
e junto tem o dicionário dessas variáveis. Então, quando está assim, ó, dicionário Atlas, diz respeito às variáveis estados Atlas e municípios Atlas. E também a gente tem a tabela óbitos parto, né? Óbitos durante o parto, tudo bem? Então, se você der 2 cliques em qualquer uma, você vai verificar essas variáveis. Eu não fiz um dicionário de variáveis para o caso do contágio da AIDS. Não é nem contágio da AIDS, não. Contágio é pelo HIV. Você desenvolve a AIDS em razão disso. Então, desculpa. Em razão da presença da AIDS no organismo da pessoa, essas variáveis são autoexplicáveis. Então, eu não vi muito sentido de fazer um, um dicionário de variáveis. Né? Quer dizer, ó, é o ano, código do município, o município, a UF, a faixa etária da pessoa e o total de casos em razão da combinação dessas variáveis imediatamente anteriores. Né? Quer dizer, em razão do ano de determinado município, que está em determinado estado e dentro de uma determinada faixa etária. Belezinha? Voltando aqui, falando do óbitos parto, ó. De novo, é autoexplicável. Ano, código do município, município, UF, cor ou raça da pessoa, faixa etária e o total. De novo, agregando pelas variáveis que a gente acabou de mencionar. Ou seja, aqui nesse caso, no ano de 2010, no município de Anápolis, que está presente no estado de Goiás, de pessoas da pele amarela, na faixa etária de 30 a 39 anos, teve um caso de óbito durante o parto. Tá? Quando a gente vai olhar as outras, quando a gente está falando as outras, está falando no final Atlas, né? Fica mais difícil tentar adivinhar o que é. Ó. Clicou. Então, olha só, a gente tem Factot. O que é isso? Morte 1, Morte 5, RASDEP. Para entender o que são essas variáveis aqui, tem que voltar lá no dicionário de variáveis, tá? Então, aqui no dicionário de variáveis vai ter, ó, Factot, é a taxa de fecundidade total, é um nome curto, tá aqui o nome longo e tá a definição, a descrição, portanto, de como funciona essa variável, belezinha? E tem um mundo de colunas aí para vocês. Tudo bem até aqui? 237, se eu não me engano. Belezinha? E a gente vai fazer essa aula usando esse banco de dados. Vamos direto para o R, então, porque assim, se a gente quiser codar aqui no SQL, vai seguir de maneira análoga ao que a gente vai fazer. Então vamos fazer assim, ó, vou combinar assim com vocês. Vamos abrir um editor de SQL aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai um pouquinho lá para o R, vou explicar como o R vai conseguir se conectar com o SQL. Aí eu vou propor uma query aqui na SQL, que é onde vocês estão ambientados a codar SQL. A gente vai ver como funciona. E a gente vai ver como é que a gente leva essa query para o R, como que a gente coda em SQL dentro da linguagem R. Eu acho que essa dinâmica ajuda. Tudo bem? Então, vamos para o R primeiro. Então, lá no Google Colab. Galerinha, é o seguinte. Antes de mexer, antes de sair digitando, antes de sair codando, tá? Duas coisas. Primeira, a gente vai precisar de 2 pacotes para conectar o R na SQL. Pacote DBI e o pacote RSQLite. RSQLite, tá? O Google Colab não vem com esse último pacote, o RSQLite, instalado por default. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que instalar esse pacote. Você já pode fazer isso, mas saiba, atenção, vai demorar uns minutinhos. Acho que uns 2, 3 minutinhos tranquilamente. Pelo menos na minha conexão aqui, eu devo ter... Acho que a minha velocidade é de 500. Foi uns 2, 3 minutos para fazer isso. Não porque é pesado, porque não é, mas é porque o Google limita a velocidade do download, tá? Então, dá um Ctrl Enter. Se você quiser tomar um café enquanto seu computador faz, etc., fica à vontade. Beleza? Outra coisa que a gente precisa, a gente tem que subir o banco de dados, esse que a gente vai utilizar agora, o Dados Brasil, aqui para esse ambiente. Ó. Igualzinho quando a gente subia os datasets em aula, a gente vai ter que subir o banco de dados da SQL aqui, tá? Mesmo rolê. Onde que eu deixei aqui no meu computador?
aqui. Então, dados Brasil, ó, ok, e aqui embaixo, ó, ele vai começar a subir, tá? E a gente só vai começar a conseguir a acessar isso depois que ele terminar. Então, parou. Primeiro você vai fazer a instalação do RSQLite, vai te tomar uns minutinhos, tá? É normal que demore um pouquinho. Depois você sobe esse banco de dados. Rafa, toda vez que eu acessar o Google Colab, eu vou ter que instalar esse pacote? Pois é, sim, toda vez. Tá? Então saiba disso. Dado que você instalou o RSQLite, a gente pode ir subir o banco de dados, a gente pode começar a conversar aqui sobre nossa aula. Mas eu vou pedir que você carregue, que você chame esses dois pacotes, o DBI e o RSQLite, belezinha? Fez isso, pronto. O que está acontecendo? O R já está conectado a esse banco de dados aqui? Não, não. Você respondeu sim, para, volta duas casas. Não tem nenhum comando indicando isso ali. O que a gente fez até esse momento? A gente municiou o R a respeito de interfaces com outras linguagens de programação que trabalham com bancos de dados, ou seja, com coleções de tabelas. Aqui, foi esse primeiro momento, ó, DBI. 2. A gente municiou o R para utilizar o SQLite, que é o driver, que é a interface que a gente usa inclusive no Dbeaver. Ó, vou voltar para o Dbeaver. Lembra quando a gente vai carregar um banco de dados? A gente vê aqui, ó, banco de dados, nova conexão, SQLite, ó. Lembra? Ele é gratuito, ele é mais leve, trabalha tranquilamente offline. Foi por isso que eu escolhi ele para vocês. Então, estou utilizando essa mesma interface lá. Vão ter os mesmos comandos do mesmo jeitinho. Tá? Vou voltar aqui para o R. Então, nesse momento, a gente não conectou nada. A gente só deu capacidades para o R agir. Fechou? Massa, Rafa. E como é que a gente vai fazer para conectar o R nesse banco de dados? Então, olha só. Conectando. Não, mas aí fica difícil, né? Porque aqui é código. Pô. Conectando o R ao banco de dados Brasil. Belezinha? Tudo bem? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Lembra que no R, tudo, sem exceção, é um objeto? Maravilha. Então a gente vai escolher um objeto para conter esse banco de dados no R. Aqui nós estamos simulando o HD de uma máquina. Isso aqui já não está carregado no R. Isso nunca esteve carregado no R que está aqui. Né? Lembra quando a gente trouxe um dataset qualquer, sei lá, aquela Spam, South America, etc. A gente traz para cá e no R a gente load tal coisa. Isso aqui é a simulação de um HD. Aqui é que a gente vai fazer o carregamento desse arquivo para o R. Esse banco de dados está no seu HD, no HD virtual aqui do Google. Agora a gente vai conectar o R nele. Tá? E dado que ele tem uma extensão, por exemplo, .db, é um arquivo que contém um banco de dados, a gente vai ter que utilizar algoritmos advindos desses dois pacotes. Até aqui, tudo bem, galerinha? Belezinha? Belezinha. Então, eu vou criar um objeto chamado dados Brasil aqui em minúsculas, tudo bem? E vou ter um operador de atribuição. Quando a gente faz isso, a gente já está brifando o R no seguinte: o R, eu vou criar um objeto. Tá? E esse objeto vai ter que conter o quê? Vai ter que conter uma conexão do SQL que permita a leitura daquele arquivo. A gente vai conseguir isso com o algoritmo dbConnect. Olha lá, Database Connect. Tá? É essa a função. Eu vou identar apenas para conforto de vocês. Tá? Não sei nem se vale a pena identar. Acho que eu não vou, não. Não vou identar, não. Apenas para conforto de vocês, deixa assim mesmo. E aí a gente vai dizer para o R assim, o driver, ou seja, a interface que a gente quer, vai ser a SQL Lite. Não se esqueçam dos parênteses, é um verbo. Tudo bem? E depois a vírgula vai dizer para a gente
o tipo UE, né? E aí a gente vai dizer qual é o banco de dados, o nome dele, DBName. E aí a gente vai ter que dar para o R, declarar para o R exatamente o nome desse arquivo, inclusive a sua extensão. Se está escrito em maiúsculas, inclusive em maiúsculas. Ó, dados brasil.db, entre aspas. Até aqui foi, galerinha? Ctrl Enter. Pronto. A gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu, nesse comando, carregar esse banco de dados na linguagem R. Carregar esse arquivo, que é um arquivo típico para ser lido em SQL. Tudo bem? Beleza até aqui? E como é que a gente faz para saber que funcionou? Rafa, é porque eu não estou vendo nada, né? Tipo, aqui ele falou que carregou a palavra sou Joe, confia, né? Hashtag fé, mas eu não. Cadê? Vamos abrir outro chunk. E aí a gente vai usar uma funçãozinha para a gente listar as tabelas. Ó, db lists tables. Tá aqui embaixo, ó. Bonitinho. DB listed tables. E qual que vai ser o argumento, galerinha? O argumento vai ser o quê? O objeto que a gente acabou de criar. Liste as tabelas de bancos de dados presentes nesse objeto que está aqui, ó. Dados Brasil. Deixa eu ver se assim ele vai. Foi. Tá? O argumento que está omisso aqui é connection, tá? É abreviado por CNN. Se você quiser deixar mais bonitinho o teu código, é esse o argumento que ele buscou. Então, olha só, ele apresentou que esse banco de dados tem essas 5 tabelas, que são exatamente as mesmas que a gente está observando aqui no TBeaver. Então, sim, a gente conseguiu acessar esse arquivo, esse banco de dados. Então, a gente verifica se está funcionando bonitinho com a DB Listed Tables. Tem. Rafa, lá na empresa onde eu trabalho, o pessoal também trabalha em nuvem, trabalha usando SQL. Eu vejo uma galera que usa Python, eu vejo uma galera que usa R, eu vejo uma galera que usa Stata, etc. Quer dizer que com esses comandos eu vou conseguir acessar o banco de dados da minha empresa e vou poder manipular. Então, não, peraí. Tempo, tempo, tempo. O que você vai aprender aqui serve para você aplicar lá, serve para você manipular seus dados lá. Isso não tenha dúvidas. Tudo que você vai aprender aqui nesse momento nessa aula, que você já aprendeu nas aulas passadas. O que muda é a maneira pela qual você vai se conectar ao banco de dados da sua empresa. Aqui, tio Rafa está no momento super light com vocês. Eu estou usando uma aplicação que é amigável, offline, que não gasta muito poder computacional, etc. Na sua empresa, esse banco de dados vai estar em algum servidor, você vai ter que ter o IP desse servidor. Você vai ter que ter as portas de entrada para esse servidor. Você vai ter que ter um usuário, um login e uma senha para você imputar nesses algoritmos, nessas conexões. Basicamente, nesse momento. Rafa, onde que eu consigo isso? Então, em regra, você vai pedir autorização, né? Então, geralmente para o chefe da TI, geralmente para o engenheiro de dados responsável, etc. Mas de maneira direta, não é porque você. Faz nem sentido isso, tá, galera? Porque a gente tá tendo uma aula aqui que você consegue, se fosse assim, acessa essa base de dados da Coca-Cola. Não é assim que funciona, tá? Então, a lógica e até mesmo daqui por diante, por exemplo, aqui, os algoritmos utilizados, sim, são úteis. A maneira pela qual são feitas as declarações, sim, é útil, mas a maneira pela qual você vai fazer a conexão no seu trabalho, bom, aí você vai pedir autorização e as pessoas vão te dar as credenciais, incluindo login, incluindo senha, incluindo quais bancos de dados ou bases de dados você vai poder acessar, incluindo, bom, o IP, a porta, etc. Tá bom? Endereço do computador onde as coisas vão estar guardadas. Tudo bem até aqui? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Tudo bem até aqui? E Rafa, como é que eu faço para, tipo, eu tô com o banco de dados aqui e como é que eu faço para manipular os dados deles? Ah, já sei, vou usar o Tidyverse. Então, já começou errado. Por quê? Se você pedir simplesmente para observar dados Brasil, você vai ter só esse resultado aqui, ó. A maneira pela qual esse objeto foi carregado no R não é análoga a nada do que a gente aprendeu até agora.
Tudo que a gente aprendeu até agora foi carregar de maneira individualizada um dataset por vez. Isso aqui é uma coleção de datasets. Se você simplesmente pegar o objeto e trazer para cá e tentar ver o que tem dentro, não rola, não funciona. Ele simplesmente vai te falar: olha, isso aqui, parça, é uma conexão com SQL, em que o arquivo que você está olhando está aqui nessa pasta. Só isso, tá? Então, para a gente codar aqui dentro, a gente vai ter que codar aqui dentro como se a gente estivesse codando no SQL. Dado que a gente conseguiu fazer isso, conseguiu fazer uma query igualzinho que a gente aprendeu a fazer no SQL, o resultado da query, aí sim a gente vai poder encapsular num objeto, em um outro objeto. E esse objeto sim a gente vai conseguir manipular, ou modelar, ou visualizar os dados de acordo com o que a gente aprendeu no Tidyverse. Tá? Como é que a gente faz isso? Então, para a gente fazer as queries aqui, a gente vai utilizar um algoritmo chamado dbGetQuery. Ou seja, olha, a partir do banco de dados, proponha essa query. Tipo, traga para mim o resultado da seguinte query. É uma função. E a gente parou aqui um momento. Vamos para o dbeaver. Rapidinho. Precisa fazer isso? Não. É só para deixar didático. Aqui no dbeaver é onde a gente já está mais habituado. Vamos supor que aqui, ó, no banco de dados municípios, vou abrir aqui o municípios. Aqui no banco de dados municípios, a gente está interessado em fazer uma query, tá? Então aqui tem 200 e blá 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 colunas, ó, mais de 200 colunas. E a gente está querendo aqui, está interessado aqui no seguinte: a gente quer uma coluna com o nome do município, uma coluna qual o F desse município, uma coluna com. Vamos pegar o índice de Gini, né? O índice Gini é um índice de desigualdade, né? De renda. Eu só não lembro a polaridade dele. Será? É entre 0 e 1, eu só não lembro. Putz, peraí. Nossa, não. Agora vocês me aguentam. Peraí. Índice de Gini, desigualdade. É constatação de renda, etc. Só que. De 0 a 1, de 0 a 100, tanto faz. Ó, de 0 a 1. Só que Aqui, 0, completa igualdade de renda e 1, uma completa desigualdade de renda. Então ele vai de 0 a 1 ou de 0 a 100, como queiram. Em que 0 você tem um estágio de igualdade de renda e de 1 de desigualdade de renda. Vou usar o Gini aqui por motivos de deu vontade. Eu não sou muito afeto ao indicador de Gini pelo seguinte. Imagina a seguinte situação. Você está no país mais pobre do planeta, no Sudão do Sul. Provavelmente esse índice de Gini vai ser próximo de 0, que todo mundo está mais ou menos com a mesma renda. E na verdade está todo mundo ali muito pobre. E ele está dizendo que não tem desigualdade de renda. Que não tem, né? Enfim. Então ele tem esses vieses, tá? Só atenção se vocês forem trabalhar com ele, com esse tipo de indicador, um pouquinho de cuidado com isso. Belezinha? E a gente vai também colocar uma coluna a respeito do tratamento de água, né? Disponibilização de água tratada para as pessoas. E só para o período de 2010. Aqui a gente tem 91, a gente tem 2000 e 2010. Belezinha? Como é que a gente faria isso aqui? A gente faria assim, ó. Select, deixa eu colocar em caps, né? Maiúsculas, select. Então eu quero a coluna municípios, município, é isso mesmo, município. Eu quero a coluna UF, eu quero a coluna do índice de Gini e eu quero a coluna da água. Quero ter água, tá? Belezinha, eu quero essas 4 colunas. E aí eu tenho que falar para ele de onde está saindo, né? From, vou pegar um nome bonitinho aqui, acho que é Municípios Atlas. Então, from Municípios Atlas. Olha lá, ele já deu um apelidozinho. Você pode deixar, pode remover, não tem problema, mas não dá Ctrl Enter ainda não. Por 2 motivos. Primeiro, where a gente só quer no ano de 2002 e por um próximo motivo que eu quero conversar com você. No de 2010, desculpa.
e para um próximo motivo que eu quero conversar com vocês. Where anos 2010. Se você der Ctrl Enter aqui, pode até dar, dá o Ctrl Enter, vai, pronto. Se der o Ctrl Enter aqui, ele vai retornar para você uns 5.560 municípios brasileiros, tá? E ele vai tentar gastar poder computacional para carregar tudo. Uma base de dados pequena dessa, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá? Mas quando a gente estiver trabalhando em âmbito corporativo, ou a gente, ainda que as bases de dados sejam pequenas, mas a gente manipule muitos dados por vez, eu aconselho a vocês a, a nunca pedir todos os dados de uma vez se você só quer ver se algo funciona, tá? Se você só quer entender o comportamento de uma tabela. E aqui no SQL, a maioria das vezes vai ser isso. Eu te aconselho a fazer assim, ó, limit, sei lá, 100, 10, eu gosto de usar 10. Ele vai te retornar só as 10 primeiras linhas. E eu não sei por que ele não funcionou, na verdade. Limite 10, né? Não tem o igual. Limite 10. Isso, limite 10, desculpa. Limite 10, limite 100, limite blá blá blá, tá? Maravilha? Então, olha só, lá no R, muito provavelmente a gente vai ter que baixar todos os dados, porque a gente vai querer modelar, ou a maior parte deles, ou uma amostra representativa, mas aqui no caso, todos os dados, que a gente quer modelar, a gente quer visualizar, etc. Enquanto você estiver só em âmbito de consulta, utilize esse limite para você não gastar tanto poder computacional e para sua consulta ser mais rápida. Tem consultas que, dependendo do tamanho da base de dados da empresa, vão demorar alguns minutos, algumas horas, acontece, tá? Acontece bastante, na verdade. Principalmente com corporações gigantescas. Então, usa o limite 10 só para você. Eu só quero entender como funcionam determinadas colunas. Eu só quero. Então, vai usando o limite 10. E depois, no final do que você construiu, que você quer de fato, separar uma base de dados, uma tabelona, levar para o R, aí você tira o limite, tá? Mas se quiser trabalhar aqui nessa aula sem limite, tá tudo bem, porque teu computador não vai nem engasgar na boa. Mas fica a dica do limite. Então, olha só, se a gente quisesse fazer uma query em que a gente quisesse que retornasse a coluna município, o F, Gini e a taxa de disposição de água potável para as pessoas a partir da tabela municípios Atlas, filtrando só com o resultado de 2010, a query seria essa. E espero que essa query não seja nada estranha mais para vocês, tá? E como é que a gente vai fazer no R? A gente vai fazer igualzinho, com uma única mudança de detalhes. Então, olha só, vou dar um Ctrl C aqui por motivo de porque sim, lá pro L. A única diferença aqui é a seguinte: dado que você vai utilizar esse algoritmo, você vai colocar a sua query entre aspas, basicamente, tá? Então é assim, você vai ter que dizer, ué, eu quero que você busque as informações lá no objeto e não no arquivo. Esquece arquivo. No objeto dados Brasil. E eu quero que você faça o seguinte statement, né? Statement, mesmo argumento. Statement. Não é statement. Era statement. É statement. Mas é statement. Tem que ser statement. Statement. E aí, entre aspas, você. Statement. É a query que eu quero fazer. Deixa eu dar só com. Aqui vai ficar tudo zoado aqui, né? Vou deixar adiantado bonitinho, porque senão nem durmo. Blá blá blá. Precisa fazer isso? Não, é só porque senão eu vou acordar de madrugada com muita raiva. Pronto, controle. É que eu escrevi statement errado, ó. Eu escrevi statement. Statement. Pronto. Aí, bonitão. Rafa, eu podia colocar o limite aqui também? Poderia. Aí você vai ter o retorno só das 10 primeiras. Mas se a tua intenção é capturar isso num objeto, que é o que eu estou querendo fazer agora, não faz sentido, porque senão você vai capturar só as 10 primeiras observações, tá? O limite é interessante lá nas consultas. Aqui, que você vai querer já buscar e montar um dataset, não faz muito sentido. Então, olha só, tá aqui, ó, 5.565 linhas e 4 colunas. E tá tudo aqui. Rafa, legal. Então eu só tenho que usar o algoritmo DB GetQuery
dizer qual é o objeto, onde estão determinados, onde está o banco de dados que eu quero. E em statement, colocar query. Podia ser query, né? O nome do raio desse argumento. Em statement, colocar query entre aspas. E aqui, detalhe importante para a gente conversar. Em alguns momentos, em algumas situações nas queries do SQL, a gente também vai ter que usar aspas, lembra? Quando a gente quer fazer um filtro porque é uma coluna textual, né? Então, quando a gente quer concatenar valores de texto e por aí vai, a gente tem que usar aspas em algumas situações. Quer localizar padrões textuais, né? O que eu aconselho vocês é o seguinte, é definir um padrão de aspas para suas queries que seja diferente do R, tá? Se aqui no R você usa aspas duplas, ó, aspas duplas para abrir, aspas duplas para fechar a query, dentro da query, quando você precisar das aspas aqui no R, use aspas simples. Se você usar aspas duplas, ele vai bugar, ele vai achar que esse começo termina onde você apontou a continuidade de aspas duplas, ele vai quebrar o texto inteiro, não faz sentido. Use aspas simples, por favor, tá? E dado que você fez a query, e você está satisfeito com essa query, basta você salvar essa query no objeto. Então vamos supor, pô, essa query ficou mó legal, é isso mesmo, eu quero propor alguma pesquisa, alguma curiosidade, e aqui você vai salvar esse objeto, né? Água tratada. Vou colocar letras minúsculas aqui, não é? Ctrl Enter, tá? E aí, esse objeto, agora sim, ele vai se comportar como as bases de dados que a gente já trabalhou aqui no R. Olha lá. Você vai poder usar o Tidyverse do jeitinho como você aprendeu. Você vai poder usar o ggplot aqui do jeitinho como você aprendeu, tá? Isso facilita para você não ter que ficar utilizando dois ambientes, né? Vamos supor, você não sabe utilizar o SQL, a integração da SQL do R. Então, lá na sua empresa, você vai ter que entrar no sistema de dados de nuvem, vai propor sua query, vai ter que depois exportar esses dados, ou seja, baixar esses dados no formato CSV, no formato Excel, no formato que você quiser. Às vezes, esse dataset beira o impraticável de você fazer isso, porque ele pode pesar alguns gigas, para depois você subir isso para o R. Olha esse rolê muito errado, meu. Entendeu? Então é melhor que, dado que você aprendeu a codar aqui, vai para o R, utiliza a funçãozinha dbGetQuery, por exemplo, bota a query que você quer, encapsula no objeto e você pode propor suas análises da maneira como você melhor achar. Tudo bem? Combinado, galerinha? Então, para esse vídeo é isso. Eu vou abrir o próximo para a gente falar de exercícios, tá bom? Um abraço e fiquem bem.